Chegou batendo na minha porta, o cheiro de álcool dava para sentir de longe. Perguntei se ele estava procurando por alguém, porque eu nunca tinha visto aquele homem na minha frente. Foi aí que ele falou o nome dele, falou que estava procurando pela filha dele, e eu falei que ele tinha ido por um lugar errado, porque não tinha nenhuma filha dele morando aqui. Foi aí que ele perguntou se meu nome era Gabi, se eu era filha da fulana de tal, e eu falei que sim, que eu era Gabi, que era filha da fulana de tal, mas o meu pai estava em casa com a minha mãe e eu não sabia nem quem era aquele homem. Mandei ele sair da minha porta, ele começou a chorar, falando que era o meu pai, que estava desempregado, não tinha onde morar, que estava muito doente e que precisava de um lugar para ficar. E eu falei para ele procurar outro lugar para ele, porque na minha casa ele não ia ficar. Eu não ia aceitar aquele homem desconhecido dentro da minha casa junto com os meus filhos. E eu já sabia todas as histórias de vida da minha mãe, tudo que ela tinha passado com ele. Mandei ele embora, falei que se ele não fosse eu ia chamar a polícia. Ele falou que era o meu pai, que eu tinha a obrigação de cuidar dele. Eu falei, olha, moço, você não é o meu pai, eu não tenho a obrigação de cuidar nenhuma de você. E me diga, quando foi que você lembrou que tinha uma filha? Porque quando a minha mãe estava grávida, você maltratava ela de todo jeito. Quando eu nasci, que ela foi morar na casa do meu avô, você nunca foi atrás dela. Nunca foi com uma lata de leite, nunca foi me dar um centavo para me ajudar. E agora que você está passando por dificuldade, você lembra que tem uma filha? Onde era que você estava todos esses anos que nunca lembrou da minha existência? Volte e vá viver com a sua família, porque da minha parte você não vai receber ajuda nenhuma. Perguntou onde era que a minha mãe estava morando, que ele queria conversar com ela, e eu falei para ele não se meter com ela, porque ela já estava casada, tinha a família dela, e se ele fosse mexer com ela, ele ia encontrar o que ele estava procurando. Ele falou que ia procurar os direitos dele, porque eu tinha a obrigação de cuidar dele, dar pelo menos uma pensão para ele poder pagar o aluguel e comprar medicação para ele. Eu falei para ele procurar o que ele bem entendesse. Ele foi embora cambaleando, dava para ver que ele tinha tomado um. Liguei para minha mãe, contei o que tinha acontecido. Ela falou que se ele voltasse novamente, não era nem para mim abrir a porta para ele. E ele começou a vir na minha casa. Como eu não abri a porta, ele ficava na frente da minha casa, colocou umas papelão, ficava dormindo na frente da minha casa, ficava me chamando o tempo todo. E como ele estava vendo que não ia dar resultado em nada, ele foi realmente procurar os direitos dele, porque ele queria uma pensão, porque segundo ele, eu tinha a obrigação de ajudar ele, porque eu era a filha dele. Procurei um advogado, contei toda a situação. Ele falou que não precisava nem esquentar a cabeça com isso, porque ele não tinha direito a nada, porque não tinha me criado, nunca tinha gastado nenhum centavo comigo, nunca fez nenhuma visita. E quando chegasse o dia da audiência, era pra gente ir contar toda a história, porque eu não ia dar em nada. Enquanto isso, ele continuava dormindo na porta da minha casa.